Bem, pessoal, mais uma vez aqui gravando o ACAPcast, né? Essa semana é especial, né? Que estamos na semana dos 50 anos da associação, né, Manuela? E hoje nada mais especial do que contar com a presença ilustre, né, dos dois últimos presidentes da associação. E primeiro parabenizar, né, em nome dos demais associados, o excelente trabalho que vocês, no caso, o Tiago, fez, né, no passado. Sheila fez um pouco no passado e está fazendo atualmente, né, como atual presidente. Então, hoje a gente vai contar aí com os atuais ex-presidentes, né, vamos dizer assim. Passar a palavra agora para a Manuela para dar as boas-vindas aos nossos convidados, Manuela. Sejam bem-vindos, Tiago Carvalho e Maria Sheila, que eu não conheço. Para a gente começar, né, primeiramente eu gostaria que vocês se apresentassem. Acredito que muita gente conhece, mas quem está aqui pela primeira vez não, então esse momento é importante. E segundo, a primeira pergunta eu já vou fazer. Você já se apresenta e já responde, beleza? Beleza. Como você entrou na ACAP? Como a ACAP chegou até vocês? Primeiras damas, né? Fica à vontade. Meu nome é Maria Sheila, atual presidente hoje da ACAP, né? Já vou aí para mim é uma questão de muita responsabilidade e também muita gratidão por estar no segundo mandato, fazendo história, legado, né? Isso são resultados também de muita renúncia, dedicação, e a ACAP para mim ganhou eu acredito que um pedaço muito importante na minha vida. Porque foi Sheila antes de ACAP é uma pessoa e Sheila após ACAP é outra. E uma das coisas que ela tem me ensinado muito é saber se controlar, ter resiliência e determinação. Quando a gente diz assim, quando você tem um sonho, tem um objetivo, então vá no que seu coração segue. E assim a gente está seguindo aí. Eu tenho muito que agradecer à minha diretoria. A minha diretoria foi renovada desde o primeiro mandato, foram poucas pessoas que entrou, mas eu posso dizer com convicção que eu tenho um time maravilhoso que está comigo nesse projeto e a gente realmente tem feito tudo que a gente debate, tudo que a gente trabalha com muita verdade, a gente trabalha com muito amor, com muita determinação e a gente está conseguindo deixar um legado muito importante, que não só é Sheila por estar na frente da presidência. Eu jamais poderia dizer que a CAP, essa gestão 2024-2025, a gente vai para 2026, para 2027, que não só é Sheila. É Sheila e seu time, cada um com sua personalidade, com a sua determinação e seu jeito, e a gente está conseguindo um resultado muito maravilhoso. E a CAP chegou para mim, Manu, de uma maneira que eu precisava muito. Recém-formada, né? Não recém-formada. Ingressando na faculdade e a gente tem um desconto lá de estudante. Eu me formei na FAVIP, que hoje é a Unifavip, e o desconto que a gente tinha era de grande importância, porque era através desse desconto que a gente tinha, através da ACAP, que eu pagava minha passagem e muitas vezes o lanche. Então, a ACAP, desde para mim, já chegou com muita emoção, porque eu me preocupava em pagar a CAP e às vezes até não a mensalidade da faculdade. Porque ele me garantia aquela estadia de um mês. Então, eu acredito que é por isso que hoje eu trabalho tanto, eu tenho um amor tão grande pela CAP, porque ela, em 4 anos da minha vida, ela fez uma diferença muito grande. É a sua gratidão. É uma gratidão muito grande que eu tenho para a CAP. Eu percebi que a maioria dos presidentes, que já foram presidentes, se associaram à ACAP na juventude. E hoje, Isso. se depois se tornaram presidentes, entraram na diretoria, e não seria diferente de Tiago. Basicamente a mesma coisa também. Eu queria agradecer o convite aí dessa edição especial dos 50 anos da CAP estar presente, né? Conheci a CAP muito pela questão da faculdade, que a Sheila falou. O desconto fazia uma diferença significativa naquele recorte da minha vida. E foi através desse primeiro momento que eu tive o acesso, mas na época eu nem entendia muito bem o que era a associação, para ser muito sincero. Só depois, com o tempo, foi que eu comecei a perceber a importância que tinha, mas naquele momento a gente estudante, todo o dinheiro que se ajustava ali fazia diferença, então o primeiro contato que eu tive direto com a Cabo foi esse. Depois, mais na frente, já como profissional, foi que eu consegui ter uma percepção melhor do que era a associação e me associei. Já como profissional, sem a visualização do desconto da faculdade.
já participar dos eventos, né? A CAP sempre foi muito ativa nessa questão, nesse quesito de tanto o relacionamento com as instituições, como os treinamentos, cursos que sempre trazia. E aí, depois, foi quando teve esse convite para ser diretor. E, óbvio, Você recebeu o convite de quem na época, Tiago? Tu lembra? na época eu recebi o convite de Roberto César. A gente tinha, Que era o atual presidente lá. eu acredito que era o atual presidente. Eu tinha terminado a faculdade e depois de um ano, dois, eu fiz a pós. Aí quando eu fiz a pós, eu conheci Roberto. E Roberto, porque volta para a associação, tu conhece e tal. Não, tá, vou voltar. Tu tá lá dentro, tem um pouquinho mais de referência de quem está. Que é sempre muito interessante. Quem tá na frente acaba chamando os conhecidos. Sim. Porque você cria uma correlação. Poxa, se Fábio tá lá, então deve ser uma coisa interessante. Se Tiago tá lá, se Tiela tá lá, então através dele eu voltei, mas para ser associado não tinha nenhuma intenção direta de ser diretor, muito menos presidente. Só depois, até que na época eu disse, ó, eu ia até te chamar para ser diretor. Eu disse, não, pô, tá doido, né? Tô entrando agora, não tenho nem o menor interesse. Não, mas tem uma questão até do regimento interno da associação que você tem que ter pelo menos 6 meses de pagamentos e de tempo, de fato, né? Não só antecipação de pagamento. E aí também era algo que impossibilitava eu entrar como diretor, mas realmente não tinha nenhuma visualização de ser diretor nem presidente. Esqueci alguma coisa, não. Esqueci a outra pergunta, não. Não, era essa É, pergunta essa- mesmo. Explica pra gente, eu acho que talvez Tiago seja a pessoa mais indicada, Sheila. Como é esse processo de transição de diretoria, né? Como é que funciona, obviamente seguindo o estatuto da associação, até para quem está nos assistindo, o associado, entender como é que é feita essa transição de diretores, né? Ninguém é posto no cargo de presidente sem passar antes por tal situação, por quadro de diretores, né? Então, é importante o nosso associado entender um pouquinho como é essa questão da escolha dos diretores e para chegar ao cargo de presidente, por exemplo, da associação. Sim. De fato, eu desconheço se, tipo, alguém já entrou, exceto o primeiro, né? A primeira eleição lá, alguém tinha que ser presidente. Mas, normalmente, quem é diretor já está meio que habilitado para estar nessa condição de ser presidente ou ser vice-presidente ou pegar um cargo que tem um pouco mais de relevância. Quando eu entrei na associação e quando eu participei dessa transição junto com o Sheila, eu não tinha muita percepção de como é que funcionava. Mas depois de dentro a gente começou a identificar, porque assim, algo que eu sempre quis aplicar dentro da associação, ou pelo menos ser um elo de comunicação, é fazer com que a associação ela se abrisse um pouco mais. Fizesse um pouco mais de se perceber que existem outros profissionais e de que ter esse percebimento dentro da sociedade dos contadores de que, ó, eu posso. Meio que existia um isolamento e você meio que quis quebrar com esse isolamento. Porque existia uma rotatividade muito pequena entre diretoria. Entrava biênio, saía biênio, Era as mesmas só mudava pessoas. sua cadeira. Eu era financeiro, agora eu sou eventos, eu era conselheiro fiscal, agora... Assim, você percebia que não é que existia, sei lá, talvez a palavra não fosse nem um clã, mas existia uma super proteção sobre a associação. E eu, quando entrei, Que foi no e até mesmo período. comungando muito com Sheila, a gente entrou meio que juntos nessa situação de se tornar presidente ou se tornar diretor. Rapaz, vamos um pouquinho, aos pouquinhos, vamos tentar quebrar isso, porque eu acho que é importante que as pessoas que estão se inserindo no mercado, seja os estudantes ou quem está se encerrando a faculdade, entrando no mercado de trabalho, perceba que a associação também é deles, porque ele faz muito sentido, na minha visão, ter uma associação de contadores aqui na região e ela ser Um grupo de fechado. um grupo fechado. Sim. Para mim, ela tem que Faz muito ser sentido, né? aberta. É lógico que existia muito cuidado. A gente tem muita preocupação com pessoas que venham buscando outros interesses. A gente sabe o potencial que a CAP tem, então a gente tem que blindar. Visibilidade, né? Visibilidade, pegar informações e tal. Mas eu acho que se a gente fazendo um bom trabalho de fazer realmente uma peneira muito bem feita ali, eu acho que dá para poder agregar muito. Eu acho que foi um dos pontos que a gente debateu e meio que bateu a ideia. E aí, óbvio, tendo essa liberdade e tendo essa visualização que seria dessa maneira, eu acho que a exceção de novas pessoas, Manu é um exemplo, você é outro exemplo, de pessoas que não participavam e que foi inserida nesse contexto, até para que eu vejo muito saudável um processo de reciclar.
Então tem que Sim. entrar pessoas novas, com Com a cabeça ideias novas, novos para gatos. oxigenar, porque senão fica muito cansativo para quem tá. Que é doação, né? a gente- E é por isso que o resultado Sim. a gente está tendo, porque a gente realmente tem. A gente tem agora um exemplo recente, né? A gente fez o projeto do ACAP Mulher e hoje uma boa parte da diretoria feminina é feita através desse projeto. A gente tem uma recém-formada que está com um registro ali e onde ela está dando doação, onde a nossa diretora Fernanda está dando uma diferencial no nosso ACAP Jovem, porque o jovem precisa entender que ele pode estar no lugar que Fernanda, que Lucas, que Ítalo estão, que eles estão à frente. Não é verdade? Então, Fernanda traz essa questão dessa juventude, dessa renovação, dessa abertura, que talvez lá atrás não existia, né? Então, essa transição que a gente está fazendo de diretoria, ela é muito importante, porque a gente não é porque Sheila é presidente, ela manda e tudo tem que ser mandado e demandado por ela, não. Se a gente nomina diretores, a gente coloca que a gente tem uns cargos de diretoria, mas fora esses cargos, eu superloco vocês com mais de 2 a 3 funções. Exatamente. Então, Isso mesmo. justamente para que vocês possam ter essa maturidade, ter essa referência de estar. Como a gente acontece de vários eventos também, não vem o convite direcionado diretamente para a presidência. Mas o que é importante também? Que os Diretores diretores participem. estejam lá participando. Porque Ativos. amanhã ou depois, ele pode estar lá na frente e ele já está sendo uma figura. Hoje, a nossa diretoria, quando chega, diz: ei, vocês são da ACAP. Por quê? Porque todos estão trabalhando. Outra questão que a gente falava muito quando a gente chegou, a gente não era teatro. A vice não é nada. A gente sempre chegava em alguns cantos, porque a gente foi convidado no mesmo período para fazer parte da diretoria. A gente era associado e a gente foi intimado para um cargo novo, que foi o cargo de eventos. Pegamos numa pandemia, que foi um boom. O que é que a gente ia fazer numa pandemia? A próxima pergunta ia ser sobre isso. Qual foi a maior dificuldade de vocês nas Justo. questões? E aí, acrescentando, Manu, aproveitar aqui da pergunta de qual seria a dificuldade, perguntar também para vocês de um projeto que orgulha vocês. Sheila tem pelo menos eu estou mais recente na gestão dela, ela vai querer citar muito, mas eu vou pedir que ela cite apenas um, e Tiago também, de um projeto que orgulha de vocês, da sua gestão. Pô, esse curso que eu fiz aqui, eu me orgulho por tais, isso, uma situação, vamos dizer assim, uma situação marcante da sua gestão, né, da gestão de vocês. Passando a questão da dificuldade que o Manu relatou, eu acredito que a dificuldade principal da gente quando foi convidado para ser diretor na época foi a pandemia. A gente não tinha o que fazer, a não ser live, não tinha o que fazer. Então a gente acabou se inserindo nesse contexto, que foi um boom nacional, então a gente tinha que meio que tentar acompanhar a mesma ideia naquele momento. E também eu percebi no comecinho a falta de interesse do público contábil, sabe? A gente às vezes trazia alguns eventos, trouxe algumas propostas de eventos para cá e não teve aceitação. E esse mesmo evento às vezes tinha em Recife e tinha uma caravana de Caruaru lá. Saindo, exato. Aí assim, isso de fato me Hoje- deixava triste, porque a gente lutava, né? Contactava um, contactava outro, fazia. Porque assim, quem tá na frente, seja de uma diretoria de eventos ou está no cargo de presidente, tem que se entrega muito pela associação para buscar coisas diferentes para cá. Porque assim, particularmente, se tem uma possibilidade de trazer uma pessoa, um profissional de referência a nível nacional, eu trago, porque aqui existem bons profissionais, tanto quanto tem em São Paulo, tem no Rio, tem no Rio Grande do Sul, tem em Recife. Então, eu não vejo muita diferenciação. Então, a nossa briga, no bom sentido, sempre foi essa, de trazer sempre muita qualidade de informação para cá. Então, eu acho que esses foram os dois pontos mais dificultosos, que a gente críticos que tem, teve né? nesse princípio. E olhando para a questão de E um projeto- algo que marcou, um projeto que marcou, que teve muito orgulho. Tem alguns. Eu acredito que o ressurgimento do Econap, eu acho que para mim foi algo muito significativo, porque vinha de um limbo de mais ou menos 3 ou 4 anos que não tinha, aí veio pandemia e lá, e quando voltou a gente teve aquele trabalho fantástico de ter um volume, e se pudesse colocar outro, me desculpe, mas acho que a corrida é algo que foi algo muito pensado por mim, assim, eu acho que é interessante colocar, porque eu vejo muito contador que fica
no operacional, não criticando o operacional, mas assim, tá ali no dia a dia, no estresse, resolvendo um de cuidar da pepino, saúde, né? e esquece de você dar o start de, pô, eu preciso cuidar do meu equipamento, que é o meu corpo. A minha numa máquina, né? a minha máquina, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma bike, seja um futebol, que seja uma academia. Mas acho que sair um pouquinho dessa essa ideia de que a gente só tá ali atrás do computador. Não, a gente também tem possibilidade também de treinar, de fazer algo para poder realmente trabalhar a máquina que é o corpo e a mente. E você, Maria Sheila. Sheila Maria, Maria Sheila. Eu acredito que a minha primeira dificuldade que até hoje é você nominar quem vai fazer parte do seu time. Então, como a gente foi nessa pegada de inovação e renovação, então de início foi muito complicado a gente decidir a primeira gestão. E na época, quando a gente foi convidado, o Tiago foi convidado para ser presidente, tinha menos de um ano de diretoria, né? Não, a gente era associado. A gente é associado já de um Não, tempinho. a gente estava biênio. entrou no biênio da pandemia, Foi, que a gente não conseguiu evoluir e não viu como acontecia a CAP, e logo após a gente já foi convidado para presidente A gente saiu e de um- vice-presidente. A gente saiu de um cargo de eventos que não Que não teve teve eventos, eventos, direto e para ser presidente e vice-presidente. E Só isso. vice-presidente. E a Só isso. demanda era Reestruturar reestruturar a CAP, a diretoria. trazer né? a parte de eventos, tirar do modo híbrido, né? Híbrido que tinha na época Que não tinha, e trazer para o modo híbrido, recuperar muitos associados que deixou, e o principal de tudo, porque todo evento da CAP, se não for o parceiro, ele não acontece. Então, como é que a gente vai fazer? Então, aquele momento ali, para a gente, era um evento, um simples curso no auditório da gente, era motivo de passar uma semana, 2. Quem é que vai trazer, se vai encher, se vai pagar, se não paga. Então, a gente não tinha caixa. Então, eu acredito que aquele primeiro ano foi muito. E quando a gente disse assim, no ano a gente botou o Econap, vamos fazer o Econap. E a gente fez todo o orçamento e quase que... acho que a gente passou quase um mês. Não, aqui- sem dormir, Esse numa Econap foi ansiedade. lotado, Eu fui Eu participei. lotado. Eu Mas participei ele- como associado, não como diretor. As né? Mas pessoas ele- estavam com sede de Exato. voltar De ativa. Mas ele lotou faltando Ah. 5 dias. Esse bastidor ninguém Porque sabe, né? Eu vi o shopping difusor, aquela parte ali. Exato. Quando você Do entra teatro, no né? shopping, não cabia ninguém. Exato. Ninguém lotado. Aí a gente achou pouco a ousadia, a pressão, vamos fazer uma corrida, que a gente nunca tinha feito. Quando eu digo a gente, porque desde que a gente entrou, quando eu escutei que vice-presidente não é nada, eu disse a Tiago, você não está só, a gente vai trabalhar junto. E assim a gente fez e faz até hoje, não é verdade? Então, foi a corrida, que foi outra coisa. E aí, vai dar ou não vai dar, Maria? Vai. A gente vai fazer. E a gente também conseguiu êxito, faltando o quê? Acho que uma semana. A gente até disse assim, se não comprar, a gente vai doar os kits no escritório para que tenha movimentação. E a gente foi muito surpreendido. Então, eu Vocês acredito foram que... muito ousados, né? Tiveram coragem, a que primeira empreendedor tem gestão que da ter. gente, eu acredito que é por isso que eu peguei, eu venho do meu primeiro cargo de diretoria, estou no segundo, mas hoje eu aprendi a controlar essa ansiedade. E eu aprendi que essa falta de, às vezes, de interesse Na verdade, é o seu- da é o seu adesão terceiro- é a adrenalina de você botar aquele projeto e ficar esperando Ele ver fica lá ativo. acontecer. Só lembrando que é o terceiro mandato seu. Você era diretora, é a atual ex-presidente Era e atual presidente. Foi Então- vice, né? Foi Vice vice de Tiago. e 2 ex-presidentes. E Ele foi duas diretor. vezes Então, presidente. O quarto mandato. quarto mandato. Quarto mandato. Então, é uma das coisas que, assim... E dentro disso tudo, meu amor e assim, para mim, o boom, que fez um diferencial muito, muito grande para a CAP, é o nosso ACAP Mulher, que era um projeto que dentro da pandemia, eu disse, a gente tem que reconhecer as mulheres. E a gente fez uma live no Dia das Mulheres para dar brinde. A gente fez através de sorteio para que aquela mulher estivesse lá. E quando voltou, eu disse, Tiago, a gente precisa trabalhar eventos dentro da mulher. Então, foi um ano de muita construção. Então, quando eu consegui trazer o time, fazer um time da diretoria feminina da mulher, a gente tem, assim, ele é referência. Falar da ACAP, ele já vem junto com a ACAP Mulher. Inclusive, Isso, tem para mim, é outras- muito, muito importante. Inclusive, tem outras associações que a gente. Exato. Que Associações hoje e sindicatos que de que repente podem ter pego
Despertaram, né? Despertar e hoje é um modelo do nosso. E eu não poderia deixar também de falar também, em segunda aí, tem vários, mas eu acho que o ACAPcast também, ele foi um diferencial muito grande para a ACAP e está sendo, porque ele também é referência para os conselhos e para os sindicatos. Então, tudo hoje que a gente faz com a ACAP hoje, ela, além da visualização, a gente ter conseguido registrar, deixar a marca dela mais registrada, ela também, hoje, ela serve de exemplos e de olhos, quando eu digo olhos, olhos bons, né? Porque ela hoje Referência. ela tem essa questão da referência, ela hoje tem uma marca super registrada, a gente ainda é muito reconhecido, tem um valor grande diante das outras as sociedades, diante dos sindicatos e do próprio conselho, que era uma coisa que estava bem distante, e hoje a gente trabalha em conjunto, próximo nossa, inclusive usando as nossas ideias, os nossos projetos para ser aplicado neles. E a Eu gente acredito chama que até, Sheila, mais presente lá, porque nós estamos indo para muitos eventos realizados pelo CRC. Exato. Porque, como eu disse no ACAPcast anterior, a associação, ela não é concorrente do conselho. Ela está para ser Somar. para Não é somar. concorrente nem do conselho, nem de nenhuma outra associação. Exatamente. Né? A gente está E aqui. um destaque que eu vejo da sua gestão, né? Essa questão de somar. Nós estamos para somar. Exato. Você sempre fala isso. E você sempre diz também que a gente tem que confiar em Deus, que vai dar tudo certo. Vai. Ele tem sustentado minha mão, que tem hora que eu digo assim, Senhor, eu vou lhe pagar. Eu vou lhe pagar. Vamos Então, lá, vejam. Tiago, como é que tu acha que a tecnologia pode impactar aí no diferencial para os profissionais da área de contabilidade, juntamente com essa reforma tributária aí, que vai demandar cada vez mais de ferramentas tecnológicas para facilitar a vida do profissional? Queria que tu falasse um pouco aí sobre. Quando eu me formei, e que eu tinha um entendimento um pouquinho do que era a profissão, não, vou aprender ali o que é débito, o que é crédito, né? Entrada e saída. Acho que a vida vai se resumir a isso, não tem tanta mudança. Mas assim, desde então, já super simples, Simples Nacional, SPEDs, XMLs, enfim, a tecnologia ela vem sendo avassaladora, né? Então, eu acho que o alerta que eu deixo para todo mundo é porque vim escutando muito de outros profissionais e professores da área que a contabilidade ela meio que voltou à estaca zero, no sentido de que, tipo, ó, hoje, seja o cara que tem 30 anos de mercado, ou seja o cara que está saindo da faculdade agora, ele vai ter a mesma oportunidade. Porque a reforma tributária ela vai trazer o jogo de novo pro zero. Então, quem está agora saindo da faculdade, quem está com a cabeça fresca, vai ter a possibilidade de pegar e se debruçar de boas oportunidades, seja da reforma tributária, seja com o boom da tecnologia, das inteligências artificiais, né? O IA hoje é algo que vem para somar dentro dos ambientes corporativos, seja dentro de ambiente de escritório de contabilidade, seja nas empresas. Então, o profissional de contabilidade, ele vai ser demandado ainda mais de estar por dentro desse processo. E assim, a gente se adapta muito a todas essas problemáticas, todas essas revoluções que acontecem. Acho que a gente é o profissional mais adequado para todo esse tipo de transformação, porque a gente nunca vive a mesmice. Mágica, né? A gente, não, a gente vive rotina, mas vive a mesmice, porque sempre tem oportunidades, sempre tem novidades. Então, o mês que não tiver uma adrenalina, a gente não é contador. Não é contador. Então, assim, eu acho que existem boas possibilidades para a gente, enquanto profissional, e eu acho que vem para somar, vai ser um diferencial muito significativo para todo mundo que embarcar nessa oportunidade, nesse mar de oportunidades que vão existir com o alinhamento, né, da reforma tributária e da inteligência artificial, que, óbvio, a curto e a médio prazo já impacta demais, e a longo prazo, nem... Sheila, a reforma tributária, ela é um desafio ou uma oportunidade? Uma oportunidade. É uma oportunidade, vem mostrando, apesar de a gente ter, de início, né, tá rotulando que a nossa profissão vai ser escassez,
mas muito pelo contrário, é uma oportunidade que a gente vai ter de justamente sair até de muitos modos de operacionais, que a gente sabe que ainda tem muito escritório que opera muito nessa questão do operacional, o contador que está à frente, e hoje a gente vem para uma repaginada. Hoje a gente está precisando estudar, se inovar, e a contabilidade ela passou a ser construtiva. Hoje a gente tem um poder e uma barganha de decidir com o empresário o crescimento da sua empresa. Então, hoje, o contato físico, essa questão do acompanhamento, essa questão do balancete pronto, essa questão de mostrar os resultados, que agora eu acredito, e hoje eu já pratico também lá no escritório. Antes eu fazia a conta, hoje eu vou me sentar com o empresário para mostrar o resultado das contas. Então, isso dá uma diferença muito grande. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande, porque sempre conhecimento é algo que nunca é tirado nosso. E hoje a gente vai mostrar realmente quem ainda não tem essa pegada, né, do atendimento, do presencial, de estar na empresa, de trazer o seu cliente para o seu escritório, tomar um café para aliviar as tensões ali, de mostrar esses resultados, mostrar o que ele está crescendo, o que ele precisa melhorar, o quanto ele precisa avançar, o potencial que ele tem também, porque isso vai muito da visão nossa. Hoje a gente não precisa, que antigamente vamos providenciar uma consultoria, uma ouvidoria, uma análise financeira, não, hoje isso está nas nossas mãos. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade do momento, estudando, se qualificando e mostrando outro chegando com... Na realidade, a gente vai chegar com uma nova página, né? E é muito bom ter uma profissão onde a gente possa todo dia se inovar. A contabilidade, para mim, é isso. Inovação diária. Legal, bacana, né? Saber disso, que a importância, né, da profissão contábil, né? Aproveitando o gancho, Tiago, para você, qual é a importância, explicar um pouquinho sobre o associativismo para quem está nos assistindo, e até pedir que as pessoas participem da associação, né? E se ingresse como sócio da CAP, para chamar aquelas pessoas que são contadores, têm CRC aqui na região e meio que tem uma trava, né, para o associativismo. Explica um pouquinho o que é isso e convida essas pessoas também para participar da CAP. Uma coisa que a gente comentou logo no começo, essa questão da abertura da associação para que tivesse novos associados, de oxigenar, e acho que isso é o sinônimo primordial e principal quando você tem uma associação, e tem esse modelo para que as pessoas, os profissionais, possam estar contidos dentro desse processo. Então, é um pertencimento de fato. Então, assim, a gente tem coisas que a gente consegue fazer sozinho. Eu consigo dialogar com a prefeitura, conhecendo algumas pessoas, mas quando você chega com a associação, é diferente, o peso é diferente. A gente viu e vê as portas se abrindo de forma diferente. Então, assim, ter a associação como esse elo é um investimento que o profissional tem que fazer para estar contido nesse ambiente. Ah, mas Tiago, eu não tenho pretensão de ser diretor, eu não tenho pretensão. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, mas a questão não é você se dedicar à associação de forma especificamente como diretor, mas é estar contido dentro desses ambientes. Os movimentos que a associação vem fazendo nesses últimos anos é justamente para isso, para que as pessoas entendam e que fique claro e objetivo a principal função que tem a associação, que tem os diretores da associação. Por isso que a gente filtra muito bem quem vai estar dentro, para que meio que transpareça a serenidade e a seriedade que existe dentro da associação, como também os seus pares, né, que está na frente da diretoria, para mostrar isso. Então, assim, faz total sentido. Na minha vida fez sentido lá atrás, como estudante, mas por uma questão de oportunidade financeira. Hoje, como profissional, eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho de associado, mas vou estar aí pelo menos uns 12 anos já. Então, assim, desde então, eu não vi nenhum movimento especificamente nosso, né? De tipo, eu vou sair porque não faz sentido. Sempre faz sentido. E sempre eu acho que vai fazer sentido ter essa inserção de novos profissionais dentro. E todo contador, aí o meu apelo para quem está aí do outro lado assistindo, procure entender um pouquinho melhor de como é a associação, como é que ela trabalha. Se conhece algum diretor, puxa, conversa, entende. Porque assim, só somando as forças de conhecimento, de dica. Pronto, hoje mesmo eu recebi uma dica de um ex-presidente. Tiago, tenta fazer isso
que eu acho que vai ser interessante para a associação. Então, assim, esse sentimento, ele fica, seja de quem é um diretor, seja de quem não é um diretor, que é um associado comum, seja de quem é presidente hoje, seja quem já foi presidente. Então, a associação é de todo mundo. Ela não é de Sheila só porque Sheila hoje está na diretoria ou está na presidência. E aí, vale ressaltar também, Fábio, que não é o fato, porque eu sou presidente, eu quero botar aquelas pessoas ali e ela vai estar. É feito uma seleção, Uma é decisão feito coletiva, né? um Você debate não decide dentro de toda a sozinha. diretoria, É. né? Também vale ressaltar isso, porque muita gente, fulano está ali porque é amiga da presidente, porque é amiga de fulano, não. Aquela pessoa para estar inserida ali, ela precisa também ser debatida se vai, qual o propósito que ela está ali naquele momento, né? E é importante ressaltar, né, que tanto você, Sheila, como presidente, como os demais diretores, a gente não recebe nenhum valor financeiro, Exato. né? É importante Para quem deixar- acha que eu recebo um salário extra, Não tem não, recebe. viu? Você Por recebe, vezes- eu preciso do meu retroativo com Selic, hein? Fica legal. Por vezes a gente tem algumas despesas que somos nós mesmos que Somos pagamos. nós mesmos A gente que pagamos. nem coloca como uma despesa da associação de atividades que são para a própria associação. Para a associação. própria Né? associação. Uma prova disso é o futebol que a gente participa, né? Exato. Muitas vezes os campeonatos que a gente participa, Os a gente cursos que a gente os paga, cursos- a gente trabalha e paga para exatamente, bem Isso. lembrado, né? E também é importante esclarecer que o investimento que o associado vai fazer financeiro, seja da mensalidade lá de um evento, ele é trocado em benefícios, né? Eu gosto Exato. muito todo podcast eu sempre falo isso, toda Capcast eu sempre falo isso, que os benefícios são maiores do que o valor que a gente tem que pagar Exato. de mensalidade. Então, repito, é desconto em shopping, no cinema, em livraria, farmácia, Posto de gasolina. posto de gasolina, Padaria. padaria, então, barbearia. barbearia, né? O próprio Restaurante. sistema que a gente utiliza. Sistemas a que gente você- tem muitas ferramentas. Sistemas que você vai usar na prática da sua atividade profissional. Então, é importante você entender isso, né? E o que eu vejo de mais valioso, porque eu vivo isso dentro da ACAP, é você conhecer pessoas de diversas áreas que são especialistas naquela área e você consegue tirar aquela dúvida específica ou você consegue fazer uma parceria ou Exato. terceirizar. Porque lá na ACAP você conhece Sim. os contadores, né? E outra coisa formidável, a gente coloca uma dúvida no grupo maior e a gente consegue resolver A aquela troca dúvida. de experiência é surreal. como A gente diz, vê né? que realmente o contador não está ali para disputar um com o outro, Exato. para se ajudar. Isso é real dentro da E ACAP. assim, falando até, me estendendo um pouquinho, só um parênteses, né? Essa questão de você não ver, eu não vejo Fábio como meu concorrente. Sim. Eu não vejo Sheila como minha concorrente, nem muito menos Manu. E isso, por incrível que pareça, é algo contrassenso, porque se você for para Recife, se você já conhecer com gente de Minas, gente de São Paulo, gente do Rio, bicho, aqui é um querendo matar o outro. A gente quando Porque, fala... de fato, essa vivência de concorrência é muito mais assídua. Aqui não, a gente tem... Pode ser que aconteça um cliente meu ir para Sheila, ou de Sheila ir já para Fábio. aconteceu comigo, né? Então, Já assim, aconteceu também. mas, enfim, a vida que segue. Eu acho que maior que tudo isso é a gente se respeitar. Isso. A gente não tá queimando o preço por queimar, a gente ser leal um Ser com o ético, outro. né? Ser Exato. a ética, ela tá na essência de que está dentro desse contexto. E eu acho que faz total diferença quando você tem esse relacionamento que, obviamente, vão existir algumas questões específicas, mas no macro, a gente percebe que isso aí é tirado de letra com certa E tranquilidade. eu ainda abro parênteses falando nessa questão que a gente não é concorrente, que a partir do momento que a gente conhece um outro e tem essa palavra, quando um cliente chega querendo fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente vai fazer, você é contador de quem? De quem? Exatamente. Você vai fazer. Você é contador de quem? Quem é seu contador? Então, quando a gente diz quem é seu contador, a gente atende e dá a coisa, e automaticamente você já liga, fulano, cicrano, vê aqui. Se você tiver errado, você tem como reverter aquilo ali. E se aquela pessoa não tiver uma índole boa, você já está dizendo, ó, fulano, tá saindo daqui por conta disso e daquilo outro. Isso. Cuidado nisso e naquilo outro. Então, termina também sendo um modo de blindagem nossa. Porque... Tanto positivamente e às vezes tanto negativamente. Sim. Até porque ninguém é de ninguém. E E quando contabilidade é tipo um casamento. Porque tem que ter o respeito e tem que ter a consideração. E a confiança que é essencial. Quando não, E vida que segue. E quando chegar assim, isso aí a culpa foi do contador. É, Como é. nós somos parceiros, Exato. essa antena sobe. Como assim do contador? Se Fulano? seu contador era fulano e eu conheço ele. Exato. E mesmo sem Entendeu? conhecer, né? Eu, pelo menos, eu tenho muito cuidado
cuidado, né? Quando chega cliente novo lá e o cara começa A detonar, né? a falar mal do contador. Eu já fico com a antena acesa, ligada. O porque eu radar digo, da opa, gente já. será que é culpa do contador mesmo? Ou essa pessoa que é muito comum transferir a responsabilidade, né? Então a culpa é minha, eu vou botar em quem eu quiser. Então é muito comum o empresário ele não assumir a responsabilidade do que é do seu negócio. Sim. Então eu costumo dizer, o médico não precisa dizer que você tem que tomar água. Você sabe que tem que tomar água. A mesma coisa é a questão de emissão de nota, né? Estava Exato. conversando com o Tiago ali fora. Exato. É meio que o contador, não é responsabilidade do contador ter que dizer que você tem que faturar nota. Isso não é uma responsabilidade, isso é uma obrigação do empresário saber, né? E muitas das vezes alguns clientes me perguntam, Fábio, quanto é que eu preciso tirar nota? Eu faço uma nova pergunta para você, né, para o meu cliente. Eu digo, ó, quanto é suas despesas? Quanto for suas despesas, primeiro eu já digo logo, olha, você sabe que toda venda sua você tem que tirar nota. Independente de ser dinheiro, Pix ou cartão, você sabe que tem que tirar nota. Então, não transfira para o seu Exato. contador aquilo que Uma é responsabilidade sua. Então, não existe isso de o contador dizer quanto um cliente precisa tirar de nota. O empresário ele tem que ter conhecimento do seu negócio. Então, eu sei que é minha obrigação tirar nota fiscal. Se o contador está dizendo para ele que ele tem que tirar X de nota, possivelmente alguém está errando aí na comunicação ou transferindo a responsabilidade. Porque no primeiro momento, o empresário vai que tiver Transferir uma a situação. responsabilidade Mas pro foi contador. você que disse que era para eu tirar X. Então, a gente precisa esse é um ter. cliente que precisa ser educado e na dor. E na dor. Muitas vezes, eu costumo até dizer assim, né? Às vezes o empresário ele precisa levar uma multa para ele aprender, né? A que a gente chama daquela multa educativa, né? Porque a gente fala, explica e muitas vezes, algumas das vezes não acontece aquilo que a gente Relatou, né? relatou. E aí Acha que não vai acontecer. Aí o cara fica na zona de conforto. Aí passa 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí daqui a pouco. Uma hora chega. a conta. Aí chegou a culpa. Não, a culpa é do contador. Não, é por isso que o nosso papel é conversar, é chamar, É orientar com mostrar base como na lei, você né? falou e dizer, olha, o caminho é esse, mas a empresa é sua, Exatamente. né? Ok, é você vamos quem toma a decisão. Vamos pro bate-bola. Vamos para um bate-bola aí. Olha. É uma palavra, não tem frase, não tem texto, tá? Eu pergunto, responde e responde. Ok. É rápido. Eles adoram, né? E a gente ama um desafio, viu? Uma palavra que define a ACAP. Que começa? Ela, né? A dama. Maria. A Maria. presidente atual. Eles estão Maria. ganhando tempo para pensar. Gratidão. Tiago. Parceria. Uma conquista marcante Não vale repetir. na ACAP. Econap, corrida. Certo. Eu fico com reconhecimento. Poxa, boa. Arrasou. Eu ia colocar uma. Porque, enfim, eu colocaria aceitação. Um desafio da sua profissão. Sanidade mental. A NR1 tá aí para isso, né? Que a gente não tem direito, eu quero saber. É um absurdo É mesmo. um desafio. Tem A gente tem direito. que pensar nos outros. E A gente é que. É autocuidado. A gente, É, a gente deve se cuidar, né? Meu foco é esse. realmente. É ter sanidade mental, porque tem horas e momentos que são muito delicados. uma característica essencial para um líder. Vocês são. Exemplo. Determinação. O futuro da contabilidade em uma frase. Espetacular. Surreal. Uma frase. Uma Eu frase. falei uma Pode palavra, ser né? uma frase. Surreal. Eu acredito que. Eu vejo que só vai decolar. Acredito que a contabilidade vai alcançar um voo muito significativo e a gente só tem que estar preparado, porque a oportunidade vai chegar. Eu ainda completo. O ex é nosso.
Já que estamos no, Da Copa do Mundo, né? no mês da Copa, O 50 anos. resultado Vamos do ter- Hexa é nosso. Quem O estudar presente, e souber fazer, só o vai presente decorar. dos 50 anos da CAP, segundo a presidente, está solicitando aos jogadores O por favor. Hexa é Eu ainda nosso. vou Com o gol de acrescentar. Neymar na final seria fantástico. Eu ainda vou acrescentar. Quem estudar, souber fazer e estiver na ACAP, só vai É decorar. perfeito. Sucesso. Cola em nós que a gente é sucesso. E é com esse entusiasmo de Hexa e essa alegria contagiante dos ex-presidentes, né, Manu, que a gente vai se despedindo Do desse. futuro presidente. E da nossa Se Deus permitir. vice-presidente. Olha, Está se desenhando já a chapa. Já estamos se desenhando aqui. É verdade. Que nada acontece por acaso. Será? Cuida aceitar, Será? Cuida de aceitar, porque eu já Então- aceitei a vice. Nada acontece por acaso, vale ressaltar. Então é A isso, gente gente. tinha programado outro cenário para os 50 anos da ACAP, mas a gente tem uma fé muito grande. Tudo que é feito, primeiro, é colocado na presença do Senhor. Ele nos tem nos honrado, né, Tiago? A gente pode dizer isso com maior maestria. E quem está conosco conhece bem esse bastidor. E ele preparou um bate-papo extraordinário. Bem descontraído, né? É. Fugindo um De pouquinho ex do para nosso. líder e para futuros. Fugindo um pouquinho do nosso padrão, mas é uma Capcast comemorativo de 50 anos, né, com o a atual presidente e Os futuros. Os o presidentes. ex-presidente e com os futuros. Mas lembrando que é uma votação, é uma eleição, né? Então Isso, não adianta a gente isso. se colocar Exato. como atual Sim. ou como futuro, porque obviamente é um processo sério da associação. Até mudei um pouquinho a fala para que o pessoal também entenda que ninguém é não é posto lá e determinado, acabou. Não existe, é uma votação aberta, é publicado a data da eleição, tudinho, é feita a chapa, tudo obviamente seguindo o regulamento e o estatuto da associação. Então agradecer a Sheila, a Tiago e a Manu, né? E a Fábio, né? E me agradecer por esse tempo Alto disponível. agradecimento. Ricardo também, Ricardo. Agradecer a Ricardo, que é o nosso operador técnico ali, fenomenal. E- Diferente. E agradecer também ao Porto Digital por mais uma vez estar cedendo espaço aqui conosco, a parceria de sempre. Manuela, agradecer. Esteja conosco, né, durante essa semana, porque nós vamos comemorar, né, os 50 anos da ACAP, e se preparem que o ano mal começou, a gente já arrebentou e daqui pro final do ano ainda vai ter muito Tem mais. muito mais. Tem mais. Não para no aniversário. Vai ter Não, oportunidade. não para. Os 50 anos está aí, é uma data festiva e muito inovador, que vai ser um marco, se a gente for olhar, né? A gente está celebrando os 50 anos da CAP em pleno uma reforma tributária, uma Copa do Mundo, que a gente sabe que é o nosso Brasil, e bem especial, No São João. No São João. na nossa região, na nossa cidade, que respira forró e muito aconchego e carinho. Então, eu tenho uma gratidão imensa de estar à frente dessa associação. Quero dizer que sou muito grata à minha diretoria, sem eles não estaria aqui. A minha família, que é meu porto seguro, se não fosse eles também eu não poderia estar aqui. E agradecer a meu Deus, porque ele tem feito o extraordinário na vida da gente, não é verdade? Verdade. É verdade. Eu, Tiago, desculpa só agradecer a vidinha, né? Que a gente, como é um momento descontraído, Popularmente, né? como é um momento descontraído da ACAP e a gente tem um carinho muito grande por vidinha, agradeço a É ele. um parceiraço. Eu acabei de agradecer a minha família. Essa minha diretoria. Eles me Essa pegam. mulher não estaria onde está se não fosse Vidinha. Vendido como Moisés, né? Vendido como Moisés. Moisés, para quem não conhece, Exatamente. que é o esposo dela que Com certeza. nos ajuda também, assim, a gente tá brincando, é um momento de descontração, mas que nos ajuda também, mesmo não sendo da Contador, diretoria, né, da não diretoria e sendo da contador, diretoria, mas mas ele é da carrega o família. fardo junto conosco também. Por isso que eu tô fazendo esse momento de agradecimento, Sheila. Pra Verdade, que isso é muito ele também importante. ele se sinta Acolhido. importante e valorizado por nós da diretoria. Então, isso é uma forma carinhosa. A gente sabe que é um carinho imenso que você tem por ele. E também da gente da diretoria, que a gente tem um carinho imenso por ele. Por isso que eu É verdade. toquei nesse Tá assunto. vendo aí? Eu- Mas assim, Você é muito amado por os nós. cônjuges, eles acabam entrando Entra na vida da gente. família. Sim, sim. Aí A entra na professora vida da Natália. casa Na época também. do Nathalie, meu Deus do céu, Era. a Nathalie era comigo, ó, eu vou fazer tal, vai ter precisando fazer tal evento, e se ajudava. A né? corrida- Até hoje, Não é ajuda, Tiago. mesmo. A corrida é Nathalie nos bastidores. A Nathalie já faz a cotação das medalhas, já entra em contato com o fornecedor na Paraíba, não sei o que. Então, assim, a gente se ajuda mesmo e os parceiros da gente, Exato. os cônjuges, de fato, também entram nesse processo. E, enfim,
enfim, para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer muito a presença de vocês, por ter me convidado também, essa edição especial dos 50 anos da CAP. Fico muito agradecido pela lembrança também de um ex-presidente, né, que, por mais que seja recente, mas tem todo esse estigma, né, que ex-presidente não vale mais de nada, mas enfim, a gente está sendo lembrado, e graças a Deus. Espero ter deixado algo significativo no momento que eu estive à frente. A gente nunca teve essa diferenciação de quem era vice-presidente, era tudo a mesma coisa, a opinião era sempre acatada, enfim, nunca teve nenhum problema sobre esse quesito. A cinquentona, a CAP, chega enxuta, chega com muito vigor, se renovando a cada dia mais. Então, assim, eu só vejo um futuro brilhante para a associação, com boas pessoas que estão dentro da diretoria, que vão ser futuros presidentes, vice-presidentes, novos diretores que estão sendo chegando, inseridos. né? Então, assim, eu acho que nem quando a gente entrou lá atrás, há 6, 8 anos atrás, imaginava ter uma reciclagem tão grande, tão significativa, que faz bem, inclusive, para a associação. Então, fica aí meu agradecimento de estar participando desse processo. Só a palavra final. Acabou, sim.